Meus irmãos e amigos, tudo bem? Que a graça do Senhor e a paz de Cristo esteja com você. Chamo sua atenção para a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 20, já temos gravado do capítulo 1 ao capítulo 19 e há capítulos que gravamos vários vídeos. Mas, vez por outra, a gente dá uma pausa, e trata de outros assuntos, diversos assuntos em toda a Bíblia. Então, se for a vontade de Deus, nós vamos gravar até o último capítulo 50, Já está bem começado, graças a Deus. Então, capítulo 20 de Gênesis, versículo 2, que diz: E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Muito bem, olhando assim, numa visão panorâmica das Escrituras, podemos ver o erro de Abraão sendo repetido aqui, pois ele já errou, ele já cometeu esse erro em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10, quando entrou no Egito. Ele combinou com Sara, para esconder que os dois eram marido e mulher. E aí ele repete aqui, deixando claro que ele não mentiu, realmente eles eram irmãos, A Bíblia confirma isso aqui no mesmo capítulo, Gênesis 20, versículo 12, irmãos por parte de pai. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E você pode pensar que está havendo aqui uma prática incestuosa, sendo que Deus é com Abraão, e de repente você lê esse versículo e pensa, Deus está apoiando isso? Mas deixa eu lhe explicar, é porque aqui ainda era permitido esse relacionamento entre parentes próximo. Só em Levítico capítulo 18 é que Deus proíbe o relacionamento entre pessoas próximas, falando familiarmente, Não sei nem se existe essa palavra, mas é isso aí, você entende. Então, o segundo ponto aqui é que Deus, versículo 3, Deus entra defendendo o princípio que ele estabeleceu para o casamento lá no primeiro casal, o princípio da monogamia, que é um homem e uma mulher. Isto é o casal conforme Deus, o padrão de Deus para o casamento. Veja isso no mesmo livro, Gênesis, capítulo 2, versículos 22 a 24, eu vou ler só o 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, Este princípio, os princípios de Deus são irrevogáveis, são inegociáveis, e este princípio, ele vai por toda a Bíblia. Observe que o Senhor Jesus, ele também defende esse princípio da monogamia. Em Mateus capítulo 19, a questão do divórcio, a pergunta é: por que Moisés dava carta de divórcio
permitia carta de divórcio para os casais, assim, era uma brincadeira até. Se você ler o capítulo 24 de Deuteronômio, o homem deixava a mulher por nada, praticamente nada. Já divorciava-se e deixava para lá. Jesus veio e fechou isso aí, porque Jesus ele mudou as leis. Há alguém que critica, que não suporta esta verdade, que Jesus mudou as leis. Claro que ele mudou. Então, Jesus ele traz à tona, traz à tela, digamos assim, o princípio estabelecido por Deus do casamento. Lá no Éden, lá no primeiro casal, Adão e Eva, capítulo 19, de versículos 5 e 6, eu vou ler só o 6. Assim não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, continua sendo, conforme Deus continua o casamento sendo um homem e uma mulher. Não, jamais Deus admite intervenção de terceiros. Deus não admite. E aí, Jesus, ele abriu aqui, uma exceção para divorciar e casar de novo se a mulher trair o homem. Aí pode divorciar e casar de novo, conforme o versículo 6 de Mateus 19. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que? Comete adultério. Emendando aqui. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, a única exceção para divorciar e casar novamente é se a mulher trair. Aí ele pode casar novamente, divorciar e casar novamente. Caso contrário, entra em adultério ele, a nova esposa, a esposa que deixou e aquele que casar com a esposa que ele deixou. Entra 4 em adultério de uma vez, Então veja que os princípios de Deus são irrevogáveis, inegociáveis. Ele estabeleceu no Éden, no primeiro casamento, e perdura, continua por toda a Bíblia. Observe que Paulo também confirma, Paulo também fala com rigorosidade sobre isso, que ele diz que, vamos ver aqui, Romanos 7, versículo 2, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, esta está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Olha isso, gente. Por Paulo, conforme Paulo fala aqui, enquanto o marido viver, a mulher não pode partir para outro casamento, ok? Então voltando aqui para o capítulo 20, já terminando aqui, o vídeo, observe que Deus, ele traz tantas coisas boas para Abraão. Já aqui no capítulo 20, nós vamos tratar em outro vídeo, vamos fazer aqui a parte 2 e vamos continuar falando do que Deus tem a tratar aqui, sempre
trazendo à tona aquilo que é verdadeiro, sem mudar, porque Deus é imutável nos seus princípios, Ele é fiel em tudo que faz. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus a todos vocês.